Tecnofit Talks, seu papo de gestão. Olá pessoal, está no ar o Tecnofit Talks, o seu papo de gestão. Eu sou a Sandra, analista de conteúdo na Tecnofit, e hoje a gente vai falar sobre como fazer um estúdio de Pilates crescer com um case real de um cliente nosso. Para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Luiz Fernando Garbelotti, mais conhecido como Nando, que é empreendedor e fundador da Mobilize Pilates, e ele irá compartilhar algumas estratégias que o levaram a saltar de 6 para 70 alunos em menos de um ano. Nando, boas-vindas ao nosso podcast. Queria que você contasse um pouquinho sobre a tua história, né? Como foi o teu processo de abrir um estúdio, porque você optou por esse negócio, né? E quais foram os aprendizados que você tirou, né? Que você vem tirando aí de como é ser um empreendedor e abrir um negócio. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Legal, Sandra. Primeiramente, obrigado. Obrigado pela abertura, pelo convite aí, pela parceria, né? Sempre muito bom estar compartilhando conhecimento, trocando ideia, falando sobre a nossa área de atuação. É muito enriquecedor, tanto para mim quanto para todos os que estão nos ouvindo aí. Então, primeiramente, agradecer aí a você, a Tecnofit, por esse espaço aí, por contribuir com a área, que é algo que no começo realmente não existia nada. Já que você me perguntou da minha trajetória, né? Eu vou ter que voltar um tempinho atrás aí, a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo lá em 2010, por aí, quando eu abri meu primeiro estúdio, né? Então, o processo de abrir o meu primeiro estúdio, teoricamente, foi muito simples, né? Mas porque eu já tinha feito alguns cursos do Sebrae, eu sempre tive um interesse, assim, por empreendedorismo, por gestão, né? E quando eu cheguei no Pilates, eu gosto de falar que quando eu cheguei era mato. Porque eu achava que não, mas era. Antes a gente tinha ali concorrência. Eu lembro da primeira pesquisa de mercado que eu fiz, assim, eu tive que fazer contato com outros 3 estúdios, assim, que estavam em minha volta, alguns até um pouco mais longe, assim. Hoje, na nossa última pesquisa de mercado, a gente fez contato com 27 estúdios. No raio de 1 quilômetro. No raio de 1 quilômetro. É muita gente. Então, quando eu cheguei, realmente eu posso falar hoje, né, que era mato. E eu tinha aquela situação, que eu acredito que é de muitos, né? Pouco recurso, pouco espaço, mas muita vontade. Eu tinha vontade de fazer a coisa acontecer, de ter um negócio próprio, né? O que me motivou desde o início foi isso, trabalhar para mim mesmo, né? Ter um negócio próprio, depender do meu resultado exclusivamente, mesmo que isso fosse mais trabalhoso, né? Eu tive a prova real de que realmente verdadeiramente porque quando você é dono, quando você é proprietário de um estúdio, você não tem necessariamente final de semana, férias, feriados, você fica na função. Se alguma coisa acontece, é você que tem que ir lá acudir. Então, mas para mim é recompensador, é o caminho que eu escolhi trilhar, digamos assim, né? Então, quando eu comecei, eu tinha, como eu falei, pouco recurso, pouco espaço, mas muita vontade, né? Só dando um contexto aqui, eu tinha acabado de casar, essa parte eu nem comento muito, né? E eu abri o estúdio com um sócio. Na época eu tinha um sócio que foi o casal que me deu o curso de Pilates. Eu fiz o curso de Pilates com eles, me identifiquei, gostei desde o início e, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer da vida, né? Eu vou ter o meu estúdio, mas eu não tinha recurso, fui lá, botei a cara, falei com eles, fiz contato, tive essa proatividade, e daí eles toparam, a gente abriu um estúdio junto aqui no bairro do Juvevê. Eu tinha acabado de casar, para você ter uma noção, a grana da gravata, na época faziam isso em 2010, a grana da gravata foi meu capital de giro no começo. Você estava realmente com vontade de fazer investimento e abrir um negócio. Que bacana. Então eu peguei aquele dinheiro da gravata que tem nos casamentos, você recorta lá e daí o pessoal dá, enfim.
esse foi o capital de giro inicial, né? E eu vejo hoje que abrir um estúdio sempre é mais fácil do que manter um estúdio aberto ao longo dos anos. Porque você é um esforço contínuo. É um esforço contínuo e você não tem, principalmente no começo, trabalhando sozinho, você não tem, você não é dono da própria agenda, igual muitas vezes falam, né? Então, você não quer perder aluno, pelo menos eu era assim, eu não queria perder aluno, né? Eu tinha um espaço, eu precisava que esse espaço me desse retorno. Então, teve uma época que eu atendia das 7 da manhã às 9 da noite, eu tinha meia hora de almoço ali, né? E era direto, eu era louco, porque é o atendimento de 1 hora. Caramba! Fechava um, entrava outro, fechava um, entrava outro. Nossa, no final de um dia, de uma semana, de um ano, né, o desgaste acaba sendo muito grande, né? Então, você vê pessoas falando, estou exausto e tal. Abri o estúdio há 3 meses, estou exausto. E é isso aí, é esse o jogo, ossos do ofício, né? Até o momento de você crescer e colocar uma outra pessoa para trabalhar, que daí, como eu falo, empreendedorismo, conforme você cresce, os problemas também crescem, os desafios, né, também crescem, e você cresce com tudo isso, né, aprendendo a lidar com as situações. E nessa tua jornada de empreendedora aí, né, que são vários anos, muito aprendizado, né, durante essa jornada aí, quais são as dicas que você pode dar para uma pessoa que está pensando em abrir um estúdio hoje e quer se tornar um empreendedor, que tem essa vontade, né, que de repente tenha pouco dinheiro, assim como quando você começou, mas tem essa vontade, essa paixão e que quer, né, investir nisso? Quais são as dicas que você pode dar para quem está começando hoje? Sim, no começo, realmente, e até hoje, né, a gente aprende, né? Eu tive muitos erros, alguns acertos, o aprendizado foi constante, é uma constante até hoje, né? Então, já que você tocou nesse assunto do começo, né, dicas, pontos importantes para quem tem isso em mente, tem esse desejo, quer abrir um estúdio, ser dono do próprio negócio, eu vou dar alguns exemplos do que não fazer. Legal, isso é muito importante. Às vezes é mais importante do que o que fazer, né? Porque se você sabe o que não fazer, o que você fizer tá bom, né? O que você fizer vai dar um resultado, né? Então, primeiro, o meu primeiro estúdio, ele não tinha nome, era Estúdio Pilates. Só. Então, eu não tinha ali um ambiente que caracterizava o meu negócio. Não tinha muitas regras, contrato, isso até por conta, eu escolhi o meu sócio no começo por achar que ele, estava no ramo há tantos anos, há tanto tempo, né, e poderia entrar com esse know-how, né. Mas eu fui aprendendo, na prática, no dia a dia, eu fui aprendendo muito ali na machadada, errando e me adaptando, aprendendo, né, tanto que daí deu um pouco menos de um ano, eu comprei a parte dele daí e fiquei sozinho no negócio. Então, no começo, não tinha muitas regras, não tinha contrato, né, não tinha uma cartilha pela qual seguir, né. Depois, quando eu contratei autônomos ali, profissionais, né, para trabalhar com a gente, tipo, o professor agendava a aula, o professor mesmo fazia essa gestão de agenda, né, o professor muitas vezes recebia do aluno. Eu cometia o erro de ir migrando para gestão, mas não estar ali presencialmente, o que é um grande erro, né, o estúdio de Pilates, né, assim como qualquer negócio, é feito com a mão na massa, qualquer negócio, se você ler a biografia de qualquer empresário, de qualquer pessoa bem-sucedida, tem que estar em cima, tem que acompanhar os processos, tem que saber o que está acontecendo, né? Então, eu tive esses erros, então o professor agendava aula, reposição, o professor às vezes recebia dos alunos, então não tinha um padrão, né, uma visão comum de atendimento. Então, de vez em quando eu estava lá atendendo Pilates, eu olhava outra professora,
tava lá misturando com funcional, nada contra quem escolhe seguir esse caminho, mas não era o que eu desejava. Então, mas eu não criei um ambiente para isso também, eu não tinha um processo de contratação, né, bem estabelecido, não tinha critérios ali para você trazer alguém, que é algo muito importante ali, você saber quem vai estar ali do teu lado, quem vai estar ali atendendo os teus clientes, né? Também fazendo parte disso, né? Fazer é muito louco, porque essa empreendedorismo, né, ele bate em várias questões, né? Tem a gestão dos times, tem o controle financeiro, né? Tem o marketing que você tem que fazer, pensar em toda a experiência do teu aluno, né? São várias questões que ele engloba, né? E talvez por isso alguns negócios eles fechem, né? Depois de pouco tempo, né? Porque, como você falou, né, a maioria das pessoas não tem esse know-how para conseguir tocar o negócio de forma sustentável e escalar esse negócio, né, para que ele cresça. Sem dúvida. E isso, em relação a quem está começando, é fundamental começar do jeito certo. É muito mais fácil você começar do jeito certo do que depois você ir mudando e alterando a coisa. É melhor você já começar com processos bem estabelecidos, né? Você perguntou dicas, né? O que eu poderia falar, né, diretamente, sendo papo reto aqui, pontos importantes. Então, para quem quer abrir um estúdio, é botar a cara mesmo, assumir a responsabilidade e vai, né? Vai para cima, sempre se imaginando a longo prazo. Onde eu quero estar, né, daqui a 1, 2, 5 anos, do jeito que eu tô hoje, é possível chegar lá? Né, fazer essas perguntas constantemente, com a estrutura que eu tenho, com a organização que eu tenho, com a gestão que eu faço hoje, dá para ser sustentável? Eu posso ter a ambição aí de faturar 2, 3, 5 vezes mais do que hoje? É muito importante fomentar isso, né? Separar o dinheiro do estúdio do dinheiro da pessoa física, né? Uma cliente minha da mentoria, ela falou no começo, assim, a gente faz um onboard, né, para ver o estado atual dela, misturava todas as contas e era a mesma conta do cartão de débito dela, era a conta do estúdio, e daí ela o estúdio estava ali, precisava ter algumas atualizações, né, trazer coisa nova, ela foi lá e comprou um celular novo. Então, separar, entender que quando você dá esse passo, você se transforma em dois. Você tem eu, no caso, né, o Nando técnico ali, instrutor e tal, e o gestor, empresário, né? Nesse primeiro momento, você é eu presa, né? E tudo gira em torno de você mesmo, você é empregado da própria empresa, né? Exatamente. O começo é assim, né? A menos que você tenha recursos aí para já começar com uma estrutura, né, contratando gente para ter um capital de giro para te bancar no começo, né, e tomar as decisões certas para tornar viável, sustentável ao longo do prazo. A gente sabe a realidade da maioria das pessoas que é assim mesmo, né? Então, outra coisa importante para quem quer começar é não subestimar o ambiente também, criar um cenário agradável. As marcas hoje vendem muito o kit de aparelhos, né? Como se fosse algo indispensável você comprar os 4 aparelhos de Pilates lá que eles vendem, mas não é. Você pode ter opções mais inteligentes, aproveitando melhor o teu espaço e guardar uma grana para tornar um ambiente mais profissional, mais legal, que dê referências positivas quando o cliente pisa dentro do teu espaço, né? Então, e começar de forma profissional, com regras estabelecidas, com contratos, com horário de atendimento, com formato de atendimento bem estabelecido. Esses são pontos aí que, com certeza, se alguém me falasse, faria bastante diferença para mim no começo.
Uhum. Dicas muito valiosas, né? E ali, inclusive, a análise de mercado, né, que você falou que você fez lá no início também é uma dica muito importante, né? Veja como está o mercado, analise os preços dos concorrentes, o que eles oferecem, né? Vai tirando esses insights, ver os pontos fortes e fracos ali para tirar do que você pode aperfeiçoar no teu negócio também, né? Anualmente a gente faz aqui. Uhum. Todo ano a gente faz uma pesquisa atualizada é importante, gente. Não dá para ficar na própria bolha apenas, né? Exatamente. Você falou ali muito sobre gestão, né? Sobre você ter controle do negócio, fazer essa gestão do negócio. Em 2021, né, a Tecnofit se tornou parceira da Mobilize Pilates, né? Hoje é o sistema de gestão que vocês utilizam. E eu queria saber como que foi essa migração, por que você escolheu a Tecnofit, como que a Tecnofit te ajudou no teu negócio. Ah, legal. Na verdade, eu demorei bastante para encontrar um sistema de gestão que realmente suprisse as demandas específicas de um estúdio. Então, eu sempre me virei bem assim com o Excel, mas chega um ponto que não dá mais. Chega um ponto que não tem como você ficar ali com planilha, sem dados oficiais ali, sem acompanhamento de alteração de agenda, né? Fica muito solto, as informações ficam muito soltas, né? E isso não é profissional, não passa profissionalismo e também não te ajuda a acompanhar como está sendo o seu dia a dia, né? As métricas do seu negócio. Então, no segundo ano já do estúdio, em 2011, 2012, eu comecei a procurar algo, testei muita coisa, mas nada parecia muito adequado. Cheguei a contratar profissionais para fazer para mim um modelo de sistema bem simples, pelo menos para a organização interna, de entrada, saída, renovações, né? E eu fiz isso, não era online, era só ali, era desktop mesmo, bem simples mesmo. E eu tinha ali um modelo em mente, algo que seria ideal, e pelo contato do Johnny, que é consultor, hoje ele trabalha como gerente na Wordin, ele é um grande parceiro de vocês também, e ele me falou da Tecnofit, isso foi em 2015, 2016, que vocês estavam migrando, né, para atender estúdios também. Eu cheguei aí lá no Shopping Itália. Sério? Aí, conversei com o pessoal lá nessa época, então não é de 2021, é bem antes. Muito antes. A gente trocou uma ideia, assim, eu vi o pessoal bem interessado, tinha umas 7, 8 pessoas ali na mesa, e desenvolvedores também e tal. Eu levei meu Excel, né? O ideal seria mais ou menos assim e tal. E foi legal, foi passando o tempo. Eu acabei abrindo outros estúdios, fechando outros estúdios, e daí veio a pandemia, passou um tempo, veio a pandemia também. Em 2021 eu resolvi, vou usar tudo que eu aprendi até hoje para alavancar o meu negócio. Tinha acabado de fazer uma mudança grande, né, de estabelecimento. Eu saí do imóvel que eu estava antes, mudei na mesma rua ali, mas eu reformei assim do piso ao teto. A gente fez o estabelecimento do zero, assim, fachada, né, enfim, parte interna, personalizei o ambiente, comprei equipamento novo, né, tava muito legal. E eu lembro que a mudança terminou em dezembro de 2019 para eu começar 2020, né, assim, com o pé direito. Começou 2020, foi muito bom, janeiro, fevereiro e março veio a pandemia. Mais de 7 meses fechado. Então, foi bem difícil, eu tava ali, tinha acabado de mudar, tinha acabado de gastar um monte ali com reformas, né, adaptando o ambiente. E daí veio 2021, a gente estava com essa, né, esperança de melhora, e eu fui atrás da Tecnofit para fazer um teste, para ver como que tava, e gostei muito, né, me surpreendeu realmente, porque
eu vi que eu podia ter em mãos aquilo que eu precisava realmente, né? Então agilizou, profissionalizou os processos internos ali do estúdio, né? Ofereceu a cara que eu queria que o meu estúdio tivesse, que o Mobilize Pilates tivesse. Então, e além disso também me permitiu diferenciação, né? Esse mercado que é tão competitivo, como eu falei antes. Permite diferenciação porque você transmite profissionalismo desde o início, né? Isso é importante, eu acho que é isso que o mercado precisa e que o mercado procura também. Você falou ali da questão da pandemia, né, que afetou muito aí os negócios fitness, né, não só estúdios, academias, enfim, outros negócios aí do ramo. Agora, né, uma das tendências é a retomada aí do mercado, né, retomada acelerada desse mercado. Eu tenho certeza que a Mobilize já está sentindo isso, né, essa retomada aí, novos alunos chegando, novo público. E eu queria saber, então, com todas as suas experiências, os anos, né, de empreendedorismo e tudo mais, para onde você vai agora com a Mobilize? Quais são os teus planos, as tuas metas para a Mobilize Pilates? Não, olha, eu gosto de ser bem pé no chão também, né? Eu gosto de sonhar, almejar, mas com o pé no chão. Então, a ideia, né, o que a gente tem em mente, hoje é tornar os processos cada vez mais eficientes, cada vez mais limpos, mais ágeis, né, desde o primeiro contato com o cliente até o momento da matrícula. A gente ainda tem muito que melhorar, né, a gente tem focado nessa experiência do cliente, né, na vivência prática, né, em tornar a Mobilize cada vez mais desejável para o público, né? Então, esse tem sido o nosso foco de energia. Então, a gente tem pedido para abertura de novas unidades em outros bairros, até outras cidades. Enfim, as cartas estão na mesa, né? Mas nesse momento a gente tem focado bem em melhorar os nossos processos internos aqui, em tornar a experiência do cliente cada vez mais agradável, cada vez mais eficiente. Esse tem sido o nosso foco atual e a melhora disso para que futuramente a gente possa aí suprir essa demanda de pedidos que a gente já tem. Que bacana, tenho certeza que tem um caminho aí de muito crescimento pela frente, né? Agora, a gente caminhando aí já para o encerramento, eu queria que você desse um conselho final, assim, se você pudesse resumir um único conselho para quem é empreendedor ou para quem vai empreender, assim, um conselho mestre, assim, o que você falaria para essas pessoas? Bom, conselho mestre. Leia. leia e leia. Mas, não, um conselho mestre. O desafio, esses dias a Dai aqui, que é uma pessoa muito importante aqui na Mobilize também, a gente tem uma parceria muito boa. E ela me perguntou, qual que é o maior desafio? E eu de pronto falei pessoas. Então, encontre pessoas em que você possa confiar para te acompanhar nessa missão. Então, eu particularmente tive muita sorte nisso, né? Então, eu tenho pessoas que vestiram a camisa, que estão do meu lado, que compartilharam, que eu consegui de alguma forma contagiar e eles compraram a ideia e estarem junto comigo. Então, seja demorado em contratar alguém. Eu sei que esse é um anseio da maioria das pessoas, então não tenha pressa de contratar e também seja rápido em demitir se for necessário. Então, é um conselho esse conselho é prático, é aplicável, então demore, não tenha pressa para contratar, para chamar alguém para compor ali o teu quadro de colaboradores, de instrutores, de gerente, de quem vai ficar na recepção. E acompanhe de perto. São coisas fundamentais, assim, que eu considero hoje, né? Hoje, se você fizer essa pergunta para mim amanhã, a resposta pode ser diferente, né? Mas hoje, esse é um dos pontos que para um estúdio, né, que depende diretamente desse contato pessoal, né? Você tem ali na última ponta o cliente tendo contato direto com quem você contrata para a realidade de um estúdio.
isso faz muita diferença. Que é diferente de academia, que é diferente de outros estabelecimentos, de uma box de CrossFit. Claro, faz diferença sim, mas no estúdio são menos pessoas. Né? No estúdio esse contato ele é maior, querendo ou não. Então é fundamental que a pessoa que vá colaborar com o teu negócio, com a tua empresa, realmente esteja dentro aí dos critérios que você estabeleceu antes. Legal. Dicas super valiosas aí, né, para quem está pensando em empreender, para quem está pensando em ter um estúdio, né? Acredito que vai ajudar muito aí o pessoal. Eu queria saber, então, quem quer conhecer a Mobilize, né, quer, de repente, aí ser um parceiro, um cliente de vocês, ou, né, trocar uma ideia contigo, como que pode achar aí o estúdio? Bom, a gente está no Insta, né, pode deixar, a gente bem presente no Instagram da Mobilize Pilates, ou no meu mesmo, pessoal, Nando Garbelotti com 2 N's. Se perguntar o porquê, eu deveria falar a pergunta pro meu pai, que ele sempre, desde a época do automobilismo, quando eu corri de kart. Que legal! E lá ele é Nando com 2 N's, então ficou assim. Nando Garbelotti, Instagram, ou Mobilize Pilates, você consegue achar lá. A gente tem o maior prazer de receber feedbacks, perguntas, de conversar sobre Pilates, sobre pontos de melhora, enfim, sobre o mercado, né, sobre gestão, sobre empreendedorismo. A gente tem aí as portas abertas para vocês. Beleza, então, obrigada, Nando, por esse papo, foi maravilhoso. E a gente se despede aqui. Obrigada você que está nos ouvindo, nos assistindo aí no YouTube ou em outras plataformas. E a gente se encontra no próximo Tecnofit Talks. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão aí.